Salmo de número 37. Eu gostaria de ler aqui o texto pelo qual nós vamos caminhar nesta manhã. Está escrito assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? É esse o texto no qual nós iremos refletir nesta manhã. Queridos, o Salmo 37 é um daqueles textos que nos ensinam não apenas que Deus faz, mas como nós devemos viver enquanto aguardamos o agir dEle, a manifestação dEle na nossa vida. E é por causa disso, acredito eu, que houve a direção de falar sobre esse texto, de uma forma específica, sobre estes versículos que nós lemos, né, sobre esse tema, o caminho para o agir de Deus. Que, como já foi dito, é algo que todos nós desejamos, queremos experimentar nesse novo tempo, amém? Davi, ele escreve esse salmo já em uma fase mais madura da vida. Quando você lê o versículo 35, ele mesmo expressa isso. Ele diz assim: olha, fui moço e agora sou velho. Ou seja, no momento em que ele fala, ele libera essas palavras, ele fala como quem tem maturidade. Ele fala com discernimento espiritual que foi adquirido no decorrer da sua formação de vida, que foi adquirido pela experiência de vida. E quando você lê todo o texto, queridos, você vai observar que ele destaca uma realidade que muitas vezes inquieta o coração humano. Qual é essa realidade que ele destaca no texto? Ele aponta para aquela observação em que muitos momentos, aqueles que praticam o mal parecem prosperar, enquanto aqueles que escolhem andar com Deus enfrentam lutas sem fim, aparentes atrasos e frustrações constantes. Quem aqui nunca pensou assim? Puxa, eu decidi servir a Deus, eu decidi andar com Jesus, eu decidi entregar a minha vida para Ele, mas parece que aquela pessoa ali, que não tem compromisso com Deus, é um profano, prospera mais do que eu? Ou foi só eu que está aqui nesse ambiente, que já pensou assim algum dia da sua vida? Queridos, eu acredito que não. Davi, ele aponta exatamente essa realidade, que muitas vezes paira no nosso coração, e em outras tantas insiste em permanecer. Como se isso fosse uma verdade: quem não serve a Deus, prospera. Quem serve, escolhe andar com Deus, só enfrenta lutas, problemas e frustrações. Mas eu quero te dizer que Davi, ele não escreve isso para alimentar no nosso coração um sentimento de revolta, ou uma ansiedade, ou até mesmo nos levar a viver comparando com outras pessoas, e principalmente com quem não serve a Deus. Na verdade, ele escreve isso para nos ensinar a reposicionar o nosso coração, entende? E como permanecer firmes, alinhados, constantes, confiantes na promessa de Deus, até que Ele venha com o seu agir nas nossas vidas. É para isso que Davi destaca essa questão. A mensagem, queridos, do Salmo 37, e principalmente estes versículos que nós pegamos aqui, versículo 3 ao versículo 5, deixa claro que o agir de Deus não acontece de forma aleatória. Ele está ligado a um processo espiritual, a uma ordem divina, que prepara o coração humano
para receber a intervenção divina, para receber o agir de Deus, para presenciar a manifestação viva de Deus. É isso que o texto nos mostra. E esse caminho revelado no texto, ele não é confuso, muito menos complexo. Nós vamos ver que ele é apresentado de forma clara, progressiva, prática, resumido em 3 etapas fundamentais. E eu quero nessa oportunidade falar com você sobre isso. Porque quando essas etapas são vividas de maneira consciente e obediente, a palavra de Deus conclui com uma promessa poderosa e segura, como nós lemos. Qual é a promessa? E o mais ele fará. Entende? O foco final do atendimento que Deus quer nos dar nesta manhã é esse aqui. E o mais ele fará, ou seja, ele vai vir e vai agir, vai tocar a sua vida, a minha vida, vai tocar a nossa existência. Mas para isso, existe um caminho em que precisamos trilhar, andar por ele. Amém? Então o desafio que eu proponho aqui é para buscarmos entender esse caminho, as suas etapas, e faremos isso tentando esmiuçar com você de uma forma expositiva, simples, esse texto. Amém? Eu te convido, queridos, a vir junto comigo. Amém? Porque, sabe, nós estamos no início de ano. Esse ano, ele pode ser diferente na minha e na sua vida. Entende? Pode ser uma estação nova, uma estação marcante, mas vai depender do nosso coração, como foi dito aqui na abertura. Entende? Porque, irmãos, há uma promessa, ou há promessas de Deus para nós. Você pode dizer amém? Você crê nisso? E não depende tudo dele para que elas se materializem, para que elas possam acontecer. Tem uma parte que é dele, e tem uma boa parte que pertence a mim, que pertence a você, que é o nosso lado, o lado nosso de responsabilidade em atrair, em fazer com que o agir de Deus venha e se materialize na nossa existência. Amém? Então, a primeira etapa desse caminho é confiar no Senhor, que é a primeira frase do versículo 13, que o salmista Davi diz: confia no Senhor. Deixa eu te dizer, quando a Bíblia fala isso, nesse texto e em vários outros, ela está falando de uma decisão que nós precisamos tomar, onde nós iremos confiar em Deus, ao ponto de descansar de verdade, de tudo aquilo que nos oprime, que nos afronta, que nos sobrecarrega. É essa a ideia de Deus. O texto começa dizendo: confia no Senhor. Agora preste atenção nisso aqui. Confiar não é um sentimento. Eu estou sentindo uma vontade de confiar em Deus. Irmãos, não é isso. Não é um sentimento. Na verdade, confiar é uma decisão espiritual. Irmãos, e cá para nós, todos nós, acredito eu, todos que estão aqui nesse lugar agora me ouvindo, tem vários motivos que podemos ser levados a confiar em Deus. Sim ou não? Entende? Porque é difícil você confiar em alguém que você não sabe nada a respeito, que você nunca teve uma experiência com ele, que você não sabe nada. Irmãos, mas nós temos conhecido Deus a quem servimos. Entende? Esse Deus que tem tocado a nossa vida de um jeito tão sobrenatural. Então, quando se fala de confiança, não como um sentimento, mas como uma decisão espiritual, deixa eu te dizer, isso não pode ser algo tão difícil para nós, porque nós sabemos do Deus que servimos. Amém? Agora, existem momentos, queridos, em que confiar, é algo fácil. Quando, por exemplo, tudo parece caminhar bem na nossa vida, tudo está normal. Nesses momentos, confiar em Deus, cá para nós, é moleza, sim ou não? Quando não tem muitos problemas, como não temos desafios,
parece aquela calmaria. Irmãos, nesses momentos são fáceis de confiar nele. Agora, existem momentos em que confiar se torna um ato de fé consciente, ou precisa se tornar um ato de fé consciente. Porque muitas vezes essa decisão de confiar, ela vai contra tudo aquilo que está à nossa frente. Entende? Ela vai contra tudo aquilo que se apresenta contra nós, ao nosso desfavor. Entende? Muitas vezes, queridos, é uma escolha que os olhos não estão conseguindo ver possibilidade de acontecer algo diferente. Mas mesmo assim nós podemos confiar em Deus. Entende? Mesmo assim, nesses momentos, nós somos desafiados. Confia no Senhor. E eu quero te dizer junto com isso que confiar em Deus não significa que você não sente medo, ou até mesmo pavor em alguns momentos. Irmãos, não é isso. Entende? Significa que mesmo sentindo medo, mesmo em meio a pavor, você escolhe não agir movido pelo medo, pelo pavor, mas você escolhe confiar. Você escolhe acreditar no mover dele, no cuidado, na proteção dele sobre a sua vida. Davi nos ensina, queridos, aqui, que quem confia em Deus também não paralisa e não se corrompe. Porque olha só, ele continua o texto e ele diz assim, ó, confia no Senhor e faze o bem. Entende? Então olha só, confiar em Deus não nos isenta da responsabilidade. Pelo contrário, essa confiança nos chama a uma vida coerente com Deus, em quem nós colocamos a nossa confiança. Percebe isso? Não nos deixa sem esse cunho de assumir responsabilidade. Quem confia, continua fazendo o que é certo, mesmo quando seria mais fácil pegar um atalho, dar um jeitinho. Como o brasileiro gosta de pensar em jeitinho, né? Nós, infelizmente, somos conhecidos também como uma nação do jeitinho, tem jeitinho para tudo. O que é isso, irmãos? É burlar sistema, é burlar processo. Entende, irmãos? Então, quando a gente, entende isso, nós vamos continuar fazendo certo, nós vamos continuar sem dar jeitinho, nós vamos continuar fazendo o certo, mesmo quando seria mais fácil desistir, reclamar ou dar jeitinho, não só apenas, mas até agir de forma errada, totalmente contrária à palavra, à vontade de Deus. E em seguida, Davi também diz, olha a continuidade do texto, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra. Irmãos, vai acompanhando isso comigo, que tudo faz parte do processo. Do processo, isso aqui é apenas a primeira etapa, que é confia no Senhor, essas outras verdades vêm junto. Quando ele fala aqui de habitar na terra, deixa eu te dizer, isso fala de permanência. Entende? É ficar fixado, é ser estabelecido. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Quantas pessoas hoje estão abandonando, estão tomando o caminho do abandono, ao invés de permanecer. Então, não abandone o lugar onde Deus te plantou, só porque o processo ficou um pouco mais difícil, ou ficou difícil. Vamos pensar em alguns exemplos. Irmãos, quantas pessoas hoje estão abandonando a fé, abandonando a igreja por qualquer motivo?
Quantas pessoas hoje estão abandonando as famílias, casamento, por qualquer motivo? Quantas pessoas hoje estão desistindo, abandonando projetos, oportunidades, por qualquer motivo? É assim ou não? A pessoa ora por um casamento, casa, mas nas primeiras dificuldades, já começa a desacreditar de tudo aquilo que antes tinha como resposta de Deus e abandona o casamento. A pessoa ora, pede a Deus uma proposta de trabalho, Deus abre, ele entra naquela oportunidade, mas nem tudo são flores. De repente, quando começa a surgir as dificuldades naquele trabalho, o que a pessoa faz? Abandona, sai, foge. E o que isso tem trazido para nós como resultado? Um povo nômade, não para em lugar nenhum, abandona tudo, não sabe o que quer, não se submete, queridos, a processo, não está disposto a permanecer, a pagar um preço, a entender o que tem que ser feito, qual é a sua responsabilidade no processo, para que as coisas possam ter uma virada de chave, para que as coisas realmente possam acontecer. Entende, queridos? E isso está em todas as áreas da vida. Deixa eu te dizer algo, Deus não age no território da falta de aliança. Deus não age no território do descompromisso, da desobediência, da infidelidade, e muito menos no território da fuga. Quem vive abandonando, na verdade está fugindo o tempo todo da presença, do tratamento, daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Entende? Deus não vai agir assim. Na verdade, queridos, Deus age no território da aliança, do compromisso, da obediência e da fidelidade. Nesse terreno Deus age. A presença de Deus vem. Talvez hoje Deus esteja falando com alguém aqui, que mesmo sabendo do correto, insiste em procurar atalhos, tem insistido constantemente na vida a trilhar por outros caminhos que não é a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, não hesite se é você ou se é com você que Ele está falando. Hoje é tempo de alinhamento, e essa palavra pode ser exatamente chamando você para um alinhamento, a uma decisão, uma postura diferente na presença de Deus. O Senhor está dizendo para você: venha, confia em mim, venha, descansa em mim, venha, habita na terra, habita em mim, permaneça em mim, permaneça onde eu tenho colocado você, permaneça naquilo que eu tenho te entregado. Entende? Chega, querido, de desistir, sabe, de viver uma vida meia boca, sem compromisso, como se você fosse o centro, e que Deus tivesse que fazer tudo, porque senão eu emburro e vou embora. Deixa eu dizer algo, não é assim. Entende? Deus não trabalha quando vê em nós essa condição de coração. Você pode dizer amém? Amém. Segunda etapa do caminho, agradar-se do Senhor. O texto continua dizendo, no verso seguinte, no verso 4, agrada-te do Senhor. Irmãos, isso é viver de verdade, na prática, o primeiro e grande mandamento. Qual é ele? Vamos lá, qual é o primeiro e grande mandamento? Isso é viver na prática o primeiro e grande mandamento. É amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é ter um coração alinhado com o coração de Deus. O versículo 4 todo, Davi diz assim, ó: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Preste atenção nisso aqui. Esse é um dos versículos mais citados da Bíblia. Sabia disso? Esse versículo 4 do versículo 4 de Salmo 37.
Ele é um dos versículos mais citados da Bíblia e também um dos mais mal compreendidos da história cristã. E eu quero mexer nisso com você nesta manhã. Amém? O texto não diz que Deus satisfará, primeiro, qualquer desejo. Ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é qualquer desejo do teu coração, é os desejos do teu coração. Eu não sou bom em português, tá? Mas eu quero mexer em algo com você nesse texto. O texto diz assim, ó: agrada-te do Senhor, vírgula, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero chamar a sua atenção para esse e, que está depois da vírgula, nesse versículo. O que nos ensina esse e no texto? Irmãos, então olha só, o que nos ensina esse e no texto? Acompanhe esse raciocínio comigo, que ele tem, sabe, ele pode trazer mais clareza para você. Gramaticalmente falando, o e aqui não é uma preposição, como muitas vezes ele é usado nos textos. Mas aqui ele é uma conjunção coordenativa aditiva. E eu vou te mostrar qual que é a diferença disso. Isso porque o papel desse e aqui é muito mais do que uma soma de ideias, que é o que traz quando ele é usado nos textos como uma preposição. Aqui no texto ele carrega um valor lógico e condicional implícito, e a gente precisa entender isso. No português, o e, esse mesmo e aqui, quando ele é usado como uma conjunção, ele liga duas orações independentes, duas coisas totalmente diferentes, e ele pega essas duas coisas e conecta elas. Ele indica sequência e também consequência, ok? E ele também, como conjunção, ele pode assumir um valor resultativo, consecutivo do texto, da ideia que foi apresentada anteriormente. Então vamos voltar para o texto. Aqui o e está ligando uma ordem, que é uma ordem espiritual, que exige de nós uma atitude espiritual. Qual é essa ordem? Agrada-te do Senhor. Ok? Essa é a ordem. E ele está ligando isso com uma ação divina como resposta. Qual é a ação divina? Ele satisfará os desejos do teu coração. Percebe que são duas coisas totalmente diferentes? Ou seja, são duas frases, sentenças isoladas, diferentes. Há relação direta entre elas, criada pelo e, que é colocado depois da vírgula. Entende, queridos? Então, no texto, o e, ele funciona como uma conjunção de resultado. Olha só, nós poderíamos traduzir a ideia desse texto assim, e o sentido não seria alterado. Agrada-te do Senhor, e então Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e como consequência, Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, de modo que Ele satisfará os desejos do teu coração. Viu que não mudou o sentido do texto? E é exatamente isso que nós precisamos entender, e muito bem, nesse versículo. Porque agradar-se do Senhor, aqui está falando de relacionamento, está falando de amá-lo,
está falando de ter prazer nele, está falando em buscar um relacionamento de intimidade profunda com ele, está falando de ser feliz com ele, acima de qualquer outra coisa na nossa vida. Entende, queridos? É ter prazer em Deus, é ter prazer em obedecer a Deus. Enquanto você e eu olharmos para a sua palavra e formos confrontados com algum mandamento e tiver no nosso coração assim, quer fazer isso não. Não, isso é muito pesado para mim. Não, congregar, não, eu quero ir na igreja de vez em quando. Mas a Bíblia está dizendo, não deixa de congregar, congrega. Enquanto a gente estiver vendo esse tipo de comportamento no nosso coração, sabe, de não receber com muito prazer, com muita felicidade a palavra, e junto com esse prazer, essa felicidade, logo decidir obedecer, qual que é a verdade? Eu não estou me agradando do Senhor. Na verdade, com esse comportamento, eu estou me opondo a Deus. Entende? Eu estou opondo, eu não estou me agradando, porque quem agrada ama, quem agrada se entrega, quem agrada serve, quem agrada, irmão, se doa completamente por aquela pessoa, aquele lado que quer na sua vida. Percebe, queridos? Então, isso se torna realidade em nós quando nós deixamos, quando nós percebemos que Deus, Ele deixa de ser apenas o meio para o qual nós podemos alcançar algo e passa a ser o centro da nossa vida, o dono do nosso coração. Isso só acontece de fato quando eu olho para Deus, quando você olha para Ele, quando nós olhamos para Ele e sentimos assim, Senhor, o Senhor tem liberdade plena, eis aqui o teu servo, manda que eu obedeço, pode vir que eu estou pronto para ser quebrado e trabalhado, pode fazer de mim a tua vontade, venha o teu reino, faça-se a tua vontade na minha vida, se for preciso, quebra esse vaso, muda tudo de lugar, me transforma, eu estou pronto para isso. Sabe por quê, Deus? Porque eu te amo, porque o meu amor pelo Senhor é maior do que qualquer outra coisa que possa existir na minha vida. Entende, irmãos? Aí percebe que Ele é colocado no lugar certo, do jeito certo, no trono da nossa vida. Quando nos agradamos do Senhor, irmãos, dessa forma, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já têm experimentado isso. Algo poderoso acontece. Os nossos desejos, eles começam a ser moldados. Eles começam a ser alinhados. De repente, aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida de uma forma tão profunda, você pode até querer a mesma coisa, mas agora de um jeito diferente. Entende, queridos? Então, quando isso começa a acontecer, ser real na nossa vida, Deus não apenas concede desejos, porque é Ele que concede, é Ele que coloca o querer no nosso coração, o querer casar, o querer prosperar, o querer servir na igreja, o querer ler a Bíblia, é Ele. Entende? Agora o problema é que quando nós não temos um coração que se agrada dEle, esses desejos entram e nós damos a eles um formato diferente. Agora, quando eu me agrado do Senhor, eu não só recebo os desejos que Ele mesmo tem para colocar no meu coração, mas Ele os forma. E como e por que Ele faz isso? Ele faz isso purificando as nossas motivações. Eu quero casar, mas agora com o entendimento correto. Eu quero ganhar dinheiro, mas agora com o entendimento correto, com a motivação correta. Ele realinha as nossas expectativas. Ele ajusta as nossas prioridades. Mas Ele só faz isso
quando realmente ele tem o nosso coração, o coração de alguém que se agrada dele. Percebe por que há tantas frustrações no nosso meio? E deixa eu dizer algo, queridos. As frustrações existem não porque Deus falhou. Nós precisamos entender isso. Mas elas existem por consequência dos nossos desejos desalinhados com o coração dele. Enquanto não houver alinhamento, os nossos desejos não vão acontecer. A vontade dele não vai se materializar na nossa vida. Então, qual que é o ensino aqui que temos? Ao encontrarmos prazer em Deus, nos deleitamos em seu amor, em sua presença, em sua sabedoria, em sua palavra, em seus princípios, mandamentos, em quem ele é. O que acontece? Os nossos desejos, eles são alinhados conforme a vontade de Deus. Percebe? Eles são reformatados. E nesse relacionamento de profunda intimidade com Ele, queridos, o nosso coração, ele vai sendo transformado. E conforme ele vai passando por essa transformação, o modo que passamos a desejar aquilo, passa, ou desejar algo, passa a ser em conformidade com a vontade dele. Quantos estão entendendo? Em conformidade com a vontade dele, com o propósito dele, com o plano original que ele tem para a minha vida. É por isso que quando você lê Provérbios capítulo 3, versículo 6, diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Assim, nós entendemos que o maior milagre não é receber algo das mãos de Deus, mas sabe qual é o maior milagre? É desejar aquilo que nasce no coração de Deus. Esse é o maior milagre. Porque quando nós chegamos nesse lugar onde nós passamos a desejar o que está no coração dele, queridos, ele satisfará os nossos desejos, os desejos do teu coração. Mas consegue entender isso? Só é possível quando ele se torna a nossa fonte de prazer. Quando ele se torna a nossa fonte de prazer, as bênçãos deixam de ser um fim e passam a ser uma consequência. Entende? Uma consequência do meu relacionamento, da minha entrega, do meu amor pelo Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele faz isso aqui quando ele encontra um coração que se agrada. Com o coração que se agrada nele, ele realinha. Então, é por isso que muitas vezes, puxa, mas eu não pedi tanto para Deus. Se você for olhar todas as vezes que você viu isso, você pode voltar lá e verificar. No andar da carruagem, o seu desejo foi alinhado. E o seu coração saiu daquela bênção, porque estava nele. Lá na frente, quando Deus faz, qual que é a consciência? Ele fez mais, eu não merecia tanto. Entende? Ele me surpreendeu. Não, não é isso. É porque o coração não estava naquilo, estava nele. Entende? Então, nesse campo, sempre quando ele vai fazer, agir, nós vamos ser surpreendidos. Aí, irmãos, a gente entende aquele versículo que Paulo diz em Romanos 12. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? A terceira etapa do caminho para o agir de Deus é entregar o caminho. Está no versículo 5. Entregar o caminho. O que é isso?
é abrir mão do comando, do controle, é entregar as rédeas da vida nas mãos do Senhor. Irmãos, e aqui, deixa eu te falar, quando Davi avança para isso, né? Ele avança na sua explanação e diz isso: entrega o teu caminho ao Senhor. E logo em seguida você vai ver que ele repete a primeira frase, ele diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia. É o mesmo confiar do início. Aqui, o texto ele está tocando no ponto mais sensível do coração humano. Sabe qual é? O controle. Irmãos, como nós gostamos de controlar tudo. Talvez de uma forma inconsciente, mas eu e você, o que nós gostamos mesmo é de controlar as coisas. Então o desafio do Senhor para nós aqui é que abramos mão do desejo de controlar a vida, de controlar tudo. Nós não somos ou fomos criados para isso. Entende? Você não foi criado para controlar tudo. Se você for olhar no original o significado dessa palavra entrega aqui, ou entregar, ela carrega uma ideia de lançar um peso sobre alguém. Ou seja, é eu pegar algo que está nas minhas mãos e deixar na mão de outro, no caso, na mão de Deus. É eu pegar a minha vida e colocar ela nas mãos de Deus e dizer, Senhor, agora é contigo. Eu só vou te seguir. Eu só vou te obedecer. Entende, queridos? Isso é reconhecer que a vida, irmãos, esse peso da existência, da nossa vida, é pesado demais para nós. Você não consegue resolver a sua vida. Entende? Você não consegue controlar a sua vida. Quando a Bíblia fala aqui de entregar o caminho, irmãos, não é apenas que é um erro que a gente comete, tá? Entregar o destino final. A gente olha para a nossa vida e acredita, eu tenho uma promessa e eu vou chegar lá. Então a gente vê apenas o resultado final, a promessa acontecendo, mas não é só isso. Caminho aqui fala de processo, fala de tempo, fala de tomadas de decisões, fala de meios. O que é que nós fazemos? Ou muitos confiam em Deus para o resultado. Acredita mesmo que Deus vai os levar lá, vai dar essa conquista, mas querem controlar o percurso. Entende? Enquanto estão no percurso do cumprimento da promessa, quer controlar tudo. Estão vivendo um processo para a conquista, mas quer controlar tudo. Mas acredita que lá no final vai ter um resultado glorioso da manifestação de Deus. É assim ou não? Observa. Entende? Querem dizer como, quando e através de que ou de quem Deus deve agir no percurso. É isso que nós estamos dizendo para ele. Quando a gente mantém as rédeas da vida na mão, ao invés de acreditar que Ele tem poder para nos conduzir, a gente acredita que Ele vai nos levar para o outro lado, mas a gente está ditando as regras. Não, eu quero que o Senhor faça assim. É assim que Deus vai agir. Irmãos, inconsciente, a gente não pensa assim? Muitas vezes a gente já tem tudo pronto, como, com quem Deus vai usar, que jeito Ele vai fazer. Mas deixa eu te dizer, isso é fruto de alguém que mantém o controle. E a palavra de Deus é entrega ao Senhor. Porque quem entrega de verdade, descansa, confia, esquece e obedece. Quem não entrega de verdade, talvez isso aqui agora vai mexer com você. Quem não entrega de verdade, vive cansado, vive ansioso, inquieto, preocupado com tudo e com todos. A maior parte
dessas manifestações na nossa vida, inquietação, preocupações exageradas e ansiedade, é fruto de que não há entrega do nosso caminho ao Senhor. Irmãos, é uma verdade que nós precisamos encarar. O que é a ansiedade? Não é sofrer por algo que não aconteceu e que talvez nunca vai acontecer. Por quê? Porque se Deus está no controle, entende? E quando a gente entra nesse campo da ansiedade, que é um dos principais males da nossa geração, a gente pensa mais que vai dar errado. Ou, né? 1% pode dar certo, mas e se der errado? Aí vem a ansiedade. E se não acontecer? Aí vem a ansiedade. Irmãos, entrega. É isso que o Senhor está nos desafiando. Entende? Talvez hoje Deus está pedindo, é isso para você. Solte aquilo que tem tentado controlar. Deixa nas mãos dEle. Você pode olhar para o teu coração e ver se isso tem sentido para você nesta manhã? Você pode olhar para dentro de você e verificar isso. Espera aí, sim, isso tem sentido. Eu estou tentando controlar tudo. Eu que estou no controle sempre, dando as diretrizes, dando ordem para Deus. Eu é que estou mandando. Você consegue olhar, irmãos, e fazer essa análise se tem sentido ou não? Amém? Por quê? Tem uma proposta nova, entrega. Entrega. Amém? Entrega. Confia nele, deixa ele fazer, deixa ele cuidar, deixa ele conduzir a vida. Irmãos, e depois disso, vem o resultado desse processo, dessas 3 etapas do caminho. Qual é o resultado? Deus entra em ação. Quem crê nisso aqui, irmãos? Você crê de verdade na palavra de Deus? Então, eu vou ler o texto todo de novo para nós agora. Amém? Porque o texto termina com uma promessa simples, mas poderosíssima. Vamos lá, Salmos 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Irmãos, olha a última frase do texto. E o mais Ele fará. Você consegue perceber o peso espiritual que tem essa frase? A importância que tem essa frase na minha e na sua vida? Em todas as áreas. E o mais Ele fará. Sabe o que é isso? O mais fala daquilo que você não pode fazer. Sabe, o mais fala, queridos, daquilo que não depende do seu esforço, da sua força, não depende da estratégia que você usa para conduzir a sua vida, os seus negócios, a sua família, o seu casamento. Não depende da sua insistência. Tudo isso tem que existir, temos que trabalhar, obedecer, ter estratégia, insistir, persistir. Claro, a palavra o tempo todo nos orienta a sermos alguém assim, que persevera até o fim, mas somos limitados, mesmo fazendo toda a nossa parte, dando o nosso melhor sempre, tem algo que só Ele pode fazer. Entende? É por isso que o texto vai nos chamar a esse lugar de responsabilidade. Habita na terra, alimenta-te da verdade, porque a gente precisa assumir a nossa parte de cooperação com Deus no processo, no caminho para que o agir dele possa vir e se materializar na nossa vida. Agora ele nos deixa claro que, apesar de tudo isso, tem algo que só Ele pode fazer, e Ele não vai negar fogo. Se a gente obedecer o processo, viver cada etapa, a promessa é, e o mais Ele fará.
Entende? Esse o mais, então, fala do agir soberano, invisível e perfeito de Deus, que completa aquilo que a nossa entrega busca, obediência, submissão, amor, paixão por Ele, não conseguiu produzir sozinho. Entende? Ele vai entrar, Ele vai vir com favor do alto e tocar a nossa vida. O que Deus está dizendo aqui em suma? Faça a sua parte, confie, agrade-se de mim, entrega, alimente-se, alinhe-se comigo, e aí eu farei a parte que você não consegue fazer. Amém? Deus age, queridos, eu quero te dizer isso com muita propriedade nesta manhã. Deus age na nossa vida quando essa ordem é respeitada, é aceita no coração, é vivida. Quantos creem nisso? Não porque ele seja limitado, a gente sabe que ele não é, mas sabe por que ele só age quando essa ordem é aceita no coração, é respeitada e vivida? Não porque ele é limitado, como eu disse, mas porque ele honra princípios espirituais. E se tem um mandamento que diz assim, ó, ame a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, Deus vai fazer de tudo para me ver, para te ver, amando a Ele acima de todas as coisas. Consegue entender isso? E no fim a gente vai perceber o quê? Que quando Deus faz, irmãos, é uma paz, não é verdade? Quando Deus toca, quando Deus opera, irmãos, que paz, não tem confusão, não há vanglória humana, porque todo louvor, glória, exaltação já tem dono. Entende? Fica claro, foi Ele que fez, foi Ele, é por causa dEle, é o agir dEle. Então o agir de Deus traz descanso. Sabe aquele testemunho daquela paz que excede todo o entendimento? Aquele testemunho vivo reina no nosso coração, e a gente olha, irmãos, a gente é tomado por esse sentimento. Deus agiu, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está aqui comigo. Sabe qual é a proposta de Deus para nós? É que a gente viva isso. Que esse ano seja diferente. Entende, irmãos? Qual que é o nível de confiança? Qual que é o nível do agradar, do seu prazer em Deus? Eu quero que você pense nisso. Sabe, porque esses versículos, eles nos ensinam sim. Você percebeu que é um caminho simples, prático, né? E também seguro para ver o agir de Deus. Confiar, mesmo quando você não entende, mesmo quando a sua alma não quer. Agradar-nos, colocar Jesus, Deus, como centro da nossa vida, como o nosso Deus, o nosso dono de verdade, aquele que manda, aquele que faz, aquele que tem autoridade para mexer no que Ele quiser, entregar a nossa vida, abrir mão do controle, e então a promessa é, Ele faz. Talvez o que está no seu coração hoje, 4 de janeiro, é uma expectativa. Deus, vem sobre a minha vida e age. Faz algo novo nesse ano, Senhor. Eu preciso do teu milagre. Eu preciso da sua manifestação. Mas você consegue entender nesta manhã que tem algo que eu e você precisamos fazer? Há um caminho que nós precisamos trilhar. Entender, receber no coração e decidir, eu vou viver isso. Eu vou te buscar, Senhor, como eu nunca te busquei antes. Eu vou me alimentar da tua palavra, como eu nunca fiz antes. Irmão, chega de escolher o que obedecer da palavra. Irmãos, como tem cristãos hoje fazendo isso? Escolhe, olha para a palavra, para os mandamentos do Senhor e parece que está num restaurante self-service. Escolhe o que querem praticar. Isso aqui eu quero, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui é inaceitável, isso aqui é isso, mas isso aqui eu vou fazer. Deixa eu te dizer uma coisa.
Quem se agrada do Senhor recebe todas as direções, todos os mandamentos, com um único desejo: Senhor, eu quero obedecer, eu quero viver a tua palavra, alimenta-te da verdade. Quer ver como tem muita veracidade nisso? João capítulo 14, versículo 21, palavras de Jesus agora. Olha só o que ele diz aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei. E olha como que Jesus termina o versículo. Não é a mesma frase final de Salmos 34, versículo 5? E o mais ele fará. Aqui Jesus diz: e me manifestarei a ele. Mas ele vai se manifestar na vida de quem? Aquele que tem, conhece os mandamentos, na vida daquele que conhece e guarda. Porque quando eu conheço e guardo, pratico, vivo, me alimento da verdade, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu estou fazendo isso porque eu te amo. O Senhor é o maior amor, o meu maior bem. E aí ele diz assim: ó, esse é o que me ama. Ah, irmãos, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei. E aí eu vou me manifestar, eu vou agir na vida dele.